Conversando, depois de uma chuva violenta, um dilúvio, eu achei que não chegaria. Mas estamos aqui conversando neste que é o número 51 do Sermão da Jovem Pan. E acho que o assunto bonito para hoje seria o que o Papa está sempre insistindo e que o mundo precisa muito e o Brasil não consegue viver, que é o diálogo. E eu acho que a doutrina do Vaticano II e da Bíblia mesmo, mas sobretudo dos anos 60 em diante, se você falar Igreja Católica, você tem que colocar a palavra diálogo. E é o que está faltando no Brasil, politicamente falando, religiosamente, cada um para o seu lado, e as pessoas não conseguem ver valor no outro partido, na outra igreja, na outra corrente de pensamento. E isso que está causando o grande problema do Brasil, porque não havendo esse tipo de valorização do outro, então você não tem diálogo. Se o outro não serve para nada, então você é o bom. E com isso você é o ruim, porque você não pode imaginar que todo mundo está errado, só você está certo. Então, isso é um assunto que vale a pena conversar sobre. Hoje eu falei bastante com a história de Adão e Eva, porque um culpou o outro. O, o Adão disse que ele era inocente, não tinha provas. Então, ele acusou Eva. A Eva disse, não fui eu não, foi a serpente. E a serpente deve ter dado uma gargalhada, porque serpente não fala. Então, essa história toda para dizer que as pessoas não assumem os seus erros, só os acertos. Aí não dá para você fazer um país, porque um país é feito de gente que acerta e gente errada, infelizmente. E alguns escolheram o erro para ficar rico ou ter o poder. E outros que acertaram, buscaram certo, exatamente porque são certos, eles ainda veem valor nos outros. Quem é certo vê valor nos outros. Quem é errado não vê valor em ninguém, só nele. Eu, eu. Então é um assunto bom para você conversar, né? Quem está comigo, e já está conversando há um tempo, né? É um aluno meu que agora é meu professor, porque um aprende com o outro. E eu acho que o assunto é muito importante e eu quero ouvir você, porque eu não consegui, enquanto você falava, eu não escutei você falar. Boa tarde, Padre Zezinho. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. É porque eu ainda não falei, né? E Ah, seria não? muita ousadia minha querer ser professor do Padre Zezinho, né? Alguém com uma história na igreja. Não que não possa, mas o nosso grande mestre é Jesus Cristo. E com certeza o senhor tem muito a nos ensinar e ensinar a igreja também. E todos aqueles que nos acompanham pela Jovem Pan, com certeza vão sair um pouquinho mais sábios hoje, com toda a instrução e E, toda a orientação que será dada, e né? com o que o povo também vai dizer, porque afinal de contas, cada um tem uma experiência e deve colocar a serviço dos outros. E se alguém discorda, tem o direito de discordar. Isso é sagrado. O Brasil precisa aceitar isso. Mas também tem o dever de concordar quando é bom. Então, só vamos fazer um país que funciona quando as pessoas discordem sem ódio e concordem sem, digamos, como ovelha, né? Que aceita tudo. Eu posso concordar, não pensar como você pensa, nisso eu concordo, nisso eu não concordo, nisso eu discordo, nisso. Não, eu não discordo, tá certo. Você acertou, eu errei. Falta dizer isso, porque as pessoas não são capazes de dizer eu errei. Todo mundo acerta, todo mundo acerta. E é por isso que mataram Jesus. Porque naquela época também todo mundo estava certo. Fariseus, publicanos, até eles. E todos os partidos da época, eles estavam certos. Só Jesus estava errado. E Jesus
não usou do tempo para se autoelogiar. Ele viu o valor nas pessoas, conversou com todos, dialogou com todos, e não houve um lugar em que Jesus não dialogasse. Foi só um caso em que estavam ridicularizando, que era o Herodes. Ali Jesus não falou nada, mas com todos os outros ele falou. Foi isso? É interessante porque quando se pensa que diálogo se vale por um encontro, não há diálogo solitário nem sozinho. Ninguém dialoga com o outro estando sozinho. Por isso essa disposição em ouvir, em colocar-se diante do outro. Não há um diálogo se eu não me disponho a estar diante do outro, do próximo, para conhecê-lo, para saber quem ele é e saber também o que ele tem para nos trazer. A riqueza do diálogo é justamente essa empatia com o meu próximo. Senão não há disposição e nem abertura para ouvir e muito menos aprender. É a base da dignidade humana, diz o número 1442 do Concílio Ecumênico, porque esse documento, ou esses documentos, falavam de que se eu não valorizo o outro, eu não sou digno. Se eu valorizar, eu também sou digno. Então, isso é base da dignidade humana. Você é filho de Deus, a senhora está certa em algumas coisas, meus pais estão certos em algumas coisas, noutras eu discordo, mas não vou desrespeitar. Eu tenho o direito de pensar diferente, discordar, mas eu não tenho o direito de desrespeitar. Isso eu não posso. Por isso que o segredo para um bom diálogo é você não colocar-se diante do outro já com um pré-julgamento, um julgamento formado. Jesus tinha isso de forma muito clara para ele. Ele não escolhia com quem ele ia dialogar, ele se dispunha a dialogar com todos, com crianças, com adultos, com pecadores, com romanos, qualquer que fosse. Ele não fazia pré-julgamento, mas ele se colocava de uma forma muito livre diante de todos que se dispunham a conversar e falar com ele. E tanto que o Concílio Vaticano falava que queria um diálogo da igreja com o mundo. Todos os povos, todas as religiões. A igreja fez um diálogo, ela foi, eu quero conversar com o mundo. Queremos conversar com todas as religiões, queremos conversar com todas as filosofias e com todas as ideologias, se fosse o caso. Nós temos algo a dizer, vocês podem falar, mas nós também queremos falar. Vocês têm o direito de falar, nós também temos. Então, começou já no documento do diálogo entre homem com Deus, porque Deus dialoga com a gente. E depois a igreja falou do diálogo entre nós cristãos e os não cristãos, ou os não crentes também, com ateus. Nós queríamos dialogar com todo mundo. Ah, mas com os comunistas também. Discordamos deles, mas queremos. Mas e com o evangélico, principalmente, porque somos irmãos. E com o Espírito, vamos conversar. Mas então vocês não excluíram ninguém? Não, não excluímos ninguém. Aí apareceram alguns evangélicos que não querem diálogo. E apareceram os pentecostais que não querem diálogo. E houve católicos que não querem diálogo. Bom, vai contra tudo que está na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, e vai contra todo e qualquer conceito de ser cristão e católico. Nós queremos diálogo com os muçulmanos. Ah, mas estão matando a gente. Mesmo assim, porque os bons muçulmanos querem conversar conosco. Os outros, bem, ruim tem lá e tem aqui. Por isso que um grande perigo no diálogo é o radicalismo. Tudo que vai com o ismo vai se tornando uma certa doença, porque nós não temos disposição de ouvir o irmão. O radicalismo, em todos os sentidos, ele coloca muros, ele coloca barreiras para que não se haja um diálogo, para que não se haja a possibilidade de conhecer-se um ao outro, porque eu não me interesso, eu não quero saber o que o outro pensa, o que o outro tem a oferecer. E isso não é só no campo religioso, como o senhor disse no início, no campo político também.
o que os outros têm a trazer para o bem do país, para uma boa discussão, uma discussão madura, saudável. O grande segredo para um bom diálogo é a questão do radical, é na raiz, são os seus valores, não o radicalismo, aquilo que eu acredito ser verdade, sem bons conteúdos ou ser respaldado pela própria verdade. Nos últimos anos, criou-se no Brasil essa falsa dicotomia que dizia assim, nós e eles. Nós, quer dizer, nós os bons. Eles são os maus. Aí a esquerda começou a dizer nós e eles. Eles são os maus. Aí a direita começou a dizer também nós e eles. Eles são bons e o outro é mau. Então, toda vez que diz o outro ou eles, está dizendo ele é mau, ele é ruim, ele é isto, ele é mais aquilo. E aí não tem jeito, porque não dá para conversar. Você não é capaz de admitir que o outro pode estar certo. Não, isso não é possível. É possível e é verdade. Tem muita gente que está certo. Não em tudo, mas em algumas coisas ele é certo. E eu também não estou certo em tudo. Há algumas coisas em que eu preciso corrigir o meu modo de pensar. E isso é que não está acontecendo. As pessoas estão cada dia mais radicais. Eu. O outro nem existe. E se existir, não conta. E esse radicalismo, ele constrói algo perigoso que a gente vê de forma muito clara na sociedade hoje, a exclusão. Aqueles que não entram em certos grupos, aqueles que não se encaixam em certos perfis, são excluídos, ficam à margem da sociedade, são marginalizados. Ninguém os quer e ninguém também quer se aproximar. E Jesus Cristo mostrou isso de forma muito clara para nós. Ele veio justamente para esses que estavam à margem da sociedade, para trazê-los para o centro, para dizer que ele veio para todos, sem exclusão. Por isso ele convidava todos para o diálogo. Ele não tinha preconceito com quem se aproximava dele. Pecador, cobrador de impostos, todos aqueles que queriam estar próximo dele tinham este direito. Então Jesus ele quebrava as barreiras e não permitia a exclusão. E esse é o grande desafio da igreja e do mundo hoje, né? Quebrar essas barreiras. O diálogo da igreja com a sociedade, ela mostra justamente esse papel de Jesus, trazer todos para o centro, ninguém à margem. E eu creio que o Papa Francisco tem sido muito feliz na sua postura. Ele, de fato, ele tem colocado e trazido todos para o centro, trazendo todos para o diálogo, acolhendo todos, sem exclusão, abrindo as portas do Vaticano e da igreja para todos aqueles que querem se aproximar. Eu fico pensando na história da mãe dos filhos de Zebedeu. Aí a mãe queria que o filho, ou os dois filhos, fossem mais do que os outros. Coisa de mãe. De mãe desequilibrada, porque mãe boa não quer isso. Aí então ele chegou com Jesus e disse, são meus dois filhos, eu estou fazendo um pedido. Aí Jesus falou, o que a senhora quer? Eu gostaria que no teu reino, quando você proclamar o reino, que os meus dois filhos se sentem um à tua direita e outro à esquerda. Coisa de mãe despreparada. E Jesus imediatamente, eu acho que até com um pouco de bom humor, disse, a senhora não sabe o que está pedindo. Nem a senhora, nem os dois. Como? Vocês estão prontos para beber o cálice que eu vou ter que beber? Eu disse, sim, podemos. Mal sabiam eles do que era. Então, eu acho que Jesus ali usou até de ironia. E disse, de fato, vocês vão beber. Vocês vão ver que é bom. Vocês vão ver o que é bom. O sofrimento que vocês vão ter por causa disso. Agora, mesmo assim, um sentar em minha direita ou esquerda, esquerdista ou direitista comigo, não funciona. Isso é coisa do Pai. Em outras palavras, eu não escolho nem a direita nem a esquerda ao meu lado. Não é escolha que eu vou fazer. O que vai acontecer é que vocês dois vão sofrer. E se vocês quiserem mesmo ser de valor, vivam como os outros. E os outros ficaram chateados porque eles também queriam poder. E Jesus deixou muito claro, gente, os governantes querem ficar à esquerda e direita e governar e lutar entre si. Mas não vai ser entre vocês.
Do contrário, quem quiser ser poderoso vai servir mais do que o outro. E quem quiser ser o primeiro vai ser o servidor. Então Jesus disse, eu vim fazer isso e eu estou servindo. Então essa questão de esquerda, centro-esquerda, direita, centro-direita, porque nós temos a proposta, porque nós temos mais votos e nós vamos conseguir mudar o país. Ninguém vai mudar esse país se não aceitar o diálogo, porque o diálogo vem da humildade, coisa que falta para a maioria desses políticos e também líderes religiosos. Eles têm que vencer, eles é que têm um número maior de gente, e o marketing é todo para dizer somos mais. E aí, cada um deles se torna cada dia menos, exatamente porque acha que são mais. E o senhor falando, citando esse texto dos filhos de Zebedeu, de fato, ela não sabia o que pedia, e as pessoas, de fato, vivem essa realidade hoje. Me lembro o texto de Marcos 10:14, aonde as crianças queriam se aproximar de Jesus, e o que fizeram? Queriam impedir que as crianças chegassem até Jesus. Atrapalhando Jesus. Está incomodando, Nossa. estão fazendo bagunça, estão atrapalhando, queremos ouvi-lo. Sim. E a resposta de Jesus foi muito categórica: deixai vir a mim as criancinhas, porque dela pertence o reino dos céus. Isso mostra o quanto Jesus, ele torna acolhedor. E aqui eu abro até o parênteses para puxar um pouco sardinha para o nosso trabalho, né? Como diretor do Instituto Menino de São Judas Tadeu, onde a gente faz um trabalho de obra de caridade com 2.100 crianças, né, atendendo na cidade de São Paulo, por meio de CCAs, creches, abrigos, crianças em situação de exclusão, abandono, perigo. É justamente os trabalhos sociais, os trabalhos de caridade nasceram justamente por esta falta de diálogo, de pessoas que, cegas de poder, foram excluindo, tirando espaço, sugando as pessoas, colocando muitos à margem. E aí na história da igreja veio surgindo justamente as obras sociais de caridade para justamente fazer uma reparação. E graças a Deus, hoje a nossa congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus tem esta obra na cidade de São Paulo, que é o Instituto Menino de São Judas Tadeu, que faz justamente essa reparação, que é algo muito deoniano e cristão. Ele deixa as crianças se aproximarem de Cristo, porque não é uma preocupação de um trabalho só de cidadania, mas de fato de construir valores, de colocar virtudes na vida dessas crianças, de trazer estas famílias para um ambiente saudável. E como é importante as obras sociais e as obras de caridade no seio da igreja, e como nós temos perdido isso no coração da sociedade. Eu tinha 16 anos quando eu conheci o Padre Gregório. E eu, dali por diante, porque eu morava em Taubaté, nas férias ia para Taubaté e São Paulo. Então, muitas vezes eu vi, naquela época ainda existia a gráfica, muito bem, funcionava bem, não sei porque terminou, mas é uma pena, porque as crianças aprendiam lá muitos ofícios. E naquele tempo também havia uma série de trabalhos criados pelo Padre Gregório. Então era um trabalho muito bonito, porque a criança crescia com alguma qualidade, porque também havia escola, tudo isso. Continua até hoje. E eu era jovem e eu dizia assim, um dia eu quero fazer isso. Me lembro que em Taubaté também, o Padre Teodoro, e depois outros, eles pegavam as crianças pobres da vizinhança e ajudavam e sabiam onde alguém sofria mais. Era o meu caso, meu pai era paralítico e minha mãe tinha um problema de diabetes muito grave. Então não havia dinheiro suficiente na nossa casa. Os irmãos trabalhavam, mas não dava. Então eles arranjaram benfeitores que, de certa maneira, cuidaram de mim. Eles pagaram uma parte, não só meus estudos no seminário, como também para minha família. Depois que a minha família melhorou e começou a ter condições, nós começamos a ajudar os outros também. Então eu acho que esse conceito já veio desde o Padre Deon, né? Sim, Padre Deon, que foi um homem que, adiante do seu tempo, né? Padre Deon fez um trabalho social na França muito grande, e nós somos herdeiros dessa história de Padre Deon, porque
o nosso carisma deoniano de Sagrado Coração de Jesus traz o quê? Reparação e oblação. E o que é a reparação? É justamente corrigir aquilo que não está funcionando Se muito alguém bem. não faz, eu vou fazer. Eu estarei lá. Se o governo não faz, eu vou organizar um grupo de gente que ajuda. Se o dinheiro não vem dinheiro do governo, a gente vai achar benfeitores que vão fazer isso. E se o governo não atrapalhar, vai dar certo. Sim. A história do próprio Instituto, que completou 72 anos de existência, viveu e vive da caridade, da generosidade do povo, que justamente se sente comovido, compadecido desse trabalho tão bonito e faz parte dele também. Torna-se história, família. Aí o governo vem, e aliás é um direito que o governo tem, verificar se o dinheiro está Bem, sendo. Porque tem muita gente safada que realmente pega o dinheiro dizendo que é para os pobres, mas é para ele. Exato. E está certo, eu acho que o governo tem que verificar. E quando descobre, diz assim, esse grupo, o dinheiro dele é bem aplicado. Aí, de certa maneira, ele valoriza também o trabalho social. Porque o social tem uma responsabilidade, sim. Onde vai esse dinheiro? Tem que perguntar para os deputados também, Sim. para os partidos, onde é que foi esse dinheiro? Da onde veio? Quem contribuiu para isso? Isso faltou no Brasil nos últimos tempos. E o Brasil está nessa situação por isso. Uma falta de ética, de comprometimento, de achar que aquilo que é bem público é nosso, é particular. Este é um grande mal hoje que a gente vê no Brasil, porque os nossos líderes políticos começaram a tratar aquilo que é público como algo particular, como se fosse meu, como se as verbas fossem nossas. Eu sempre falo, o Estado não é dono de nada. Quem é dono de tudo é o povo. Pela servidor? É, o povo que paga os impostos, o povo que trabalha, que sustenta o Estado para atender dar a eles os serviços necessários para uma vida digna. Mas aí quando o senador, o deputado, tem tantas regalias e o povo não tem, é claro que vai haver revolta. Porque a nossa classe política deixou de dialogar com a sociedade. Dialoga-se nos grupos fechados de interesse, mas não se dialoga mais com a sociedade e as suas necessidades. E aí é importante ressaltar o papel da igreja, que vem como uma palavra profética no mundo, né? Às vezes sem recursos, sem condições, e faz a diferença nos 4 cantos do mundo, lugares que ninguém nem sabe nem vê. A gente vê os nossos colegas, né, na China, na África, né, que fazem trabalhos tão profundos, tão bonitos, sem ajuda do Estado, sem ajuda dos governantes, sem a ajuda dos grandes poderes financeiros. Daqui a pouco eu vou contar a história do padre Mauro. Isso marcou muito a mim. Eu era padre jovenzinho, tinha chegado dos Estados Unidos. E havia uma chuva terrível ali no Buraco Crente, aquela favela. Sim. E foi uma coisa terrível, morreu gente lá. E eu era padre novinho e fui salvar 2 crianças que estavam ilhadas. E aí o padre Mauro contou uma história para mim, que a gente conseguiu salvar a criança. E mais uma chuva terrível, que quase morrimos ali. Daí o padre me contou uma história que eu nunca vou esquecer. E eu vou contar isso daqui a pouco, porque agora nós vamos cantar. Estamos no número 51 do sermão A Paixão segundo a Jovem Pan. E quem quiser conversar conosco é 2870-9707. Isto aqui é um lugar de diálogo, até porque a Jovem Pan se especializou nisso. Jovem Pan há muito tempo, eu estou aqui quase 50 anos, que eu encontro a Jovem Pan. Aqui o microfone é do povo e é muito bonito porque sente o povo, participa e a igreja faz a mesma coisa, não tem outro caminho. E a ideia de buscar a verdade é ouvir a verdade do outro também, até porque ele não tem toda a verdade, nem eu tenho. Agora, a partilha é boa. Eu me lembro do padre Mauro, você conheceu? Não conheci ele pessoalmente. Nossa, ele é um homem de valor. Ele
foi superior da minha congregação há muito tempo. E ele também foi, primeiro, por muitos anos, em parco em São Judas. Depois ele cuidou do orfanato, depois que o padre Gregório morreu. E um dia, quando eu já era padre novo, mas trabalhava de vez em quando com ele. E um dia, numa chuva como essa, de repente, chegou um senhor com uma carrocinha pedindo ajuda porque tinham perdido tudo lá na favela do Buraco Quente. Foi naquela época que eu atendia lá em São Judas. Então, o padre Mauro disse assim: olha, vai lá e peça tudo que quiser. E o moço foi, né? E era uma carroça até meio grande. Aí a irmã ligou e disse assim: mas nós também temos pouco. Então eu vi, eu posso dar testemunho porque eu vi isso. E o padre Mauro disse assim: as crianças podem comer pão e trigo tem bastante. Agora, esta enchente tirou tudo das pessoas. Eles são pobres mais do que nós. Então, dá tudo que tiver de arroz e de feijão e o que tiver, manda para lá, enche a carroça. Aí uma outra irmã disse assim: mas vai faltar para nós? Não vai faltar, não. Ele disse assim: nós vamos, as crianças vão comer pão, mas não falta, o povo sempre ajuda. Eu vi pessoalmente isso. Eu disse: meu Deus, que confiança. Olha, quando eu conto, as pessoas dizem que estou inventando. Eu vi. A carroça foi, estava cheio, o cavalo quase não podia puxar, saiu no lado direito. No lado esquerdo estava entrando um caminhão cheio de comida que trouxe de um depósito e sobrou. Aí o padre Mauro disse assim: não falei? Falei: ligaram para você? Não. Como é que o senhor sabia? Ele não deixa faltar nada para a criança. Nós sabemos disso, os benfeitores fazem isso. Não precisamos nem pedir, o povo traz. E nós mandamos para outras creches, porque nós ganhamos tanto que a gente pode ajudar creches que não são conhecidos. Gente, entrou aqui, ajudamos ali. Nunca vai faltar. Eu fiquei impressionante. Impressionado também. Ele tinha essa santidade que até hoje eu fico pensando, se todo mundo fosse assim, não haveria problema para os pobres. Sempre ia sobrar mais para eles. Padre, eu estou há 3 anos à frente do Instituto Menino São Judas Tadeu e uma coisa que eu aprendi na mística da solidariedade é a partilha e a providência. O Instituto Menino São Judas Tadeu, ele é um grande testemunho de providência. Hoje nós temos 11 unidades, atendemos 2.165 crianças em toda São Paulo e não nos falta nada. E nós conseguimos ajudar outras entidades mais carentes. E os funcionários de vez em quando falam assim: padre, que parece uma coisa impressionante. A gente usa, dá, distribui, ajuda e nunca falta, nunca seca. A fonte nunca seca por causa da providência, da partilha. Nesses 3 anos à frente, nós assumimos 6 novas unidades, entidades que estavam acabando, fechando, e que nós assumimos para que as crianças e as famílias não ficassem sem apoio. E Deus veio em nosso socorro. E alguns benfeitores ainda diziam assim: mas como num tempo de crise, padre, como vocês conseguem crescer? Como vocês conseguem manter? É a mística da solidariedade que faz com que a providência nunca falte na nossa casa e na nossa obra. O Instituto Menino de São Judas Tadeu é testemunho vivo disso nesses 72 anos. Pois é, e há igrejas e lugares na Itália onde, por exemplo, a Piccola Opera de Cotolengo era igual, faziam a mesma experiência. E tudo que recebiam era dado para os outros e nunca faltava, mesmo na época da guerra. Sempre veio para os doentes, para aqueles mais sofridos. E eu visitei esta casa, eu era padre novo, e me deixaram ver a ala dos, que as pessoas diziam, monstros, né?
que ninguém pode chegar perto. Foi lá e também na China, perto de Hong Kong também, eu vi a mesma coisa. Pessoas totalmente deformadas. Só um olho, 2 bocas e às vezes 3 olhos. Uma coisa assim que não é qualquer um que podia. Eu me lembro que o padre lá me perguntou: você está pronto para isso? Eu disse: olha, se eu não estou, eu tenho que estar. Porque afinal eu trabalho com psicologia e eu estou cuidando de jovens. Para mim seria uma lição. Vamos lá. Realmente no começo fiquei chocado. Gente com 3 pernas, aquela coisa toda. Eu disse: bom, monstro não é, porque eles fazem sons que as irmãs conseguem ler, entendem. Então, pareciam animais que não eram humanos, mas eram amados e respondiam a tudo que as irmãs falavam. Aí eu disse: não, eles respondem. Não é um português, ou no caso italiano, né? Ou aqueles ingleses também, que o grupo era inglês também, mas eles estão falando. Então havia uma linguagem do coração que as irmãs falavam, que elas entendiam. Quando eu voltei de lá, eu comecei a entender, era Padre Novo, que realmente a graça de Deus atua nos mais pequenos. E eles todos têm almas e todos eles merecem carinho. Aí você começa a gostar de cachorro, de gato, mas de pessoa também. Porque há pessoas que também não conseguem falar nada, mas eles expressam o que eles são. Então é muito triste quando você só gosta de gato, de cachorro, de coelhinho, mas não gosta de gente que não é tão bonita. É este o olhar de Cristo por nós, né? Cristo consegue ver as coisas mais bonitas que nós temos, né? Mesmo quando a gente não consegue enxergar. Este olhar misericordioso, de compaixão, de tirar do outro aquilo que ele tem de melhor. Eu acho que esse é um caminho que a gente pode trilhar, e nessa sexta-feira da paixão, de fato ter esse olhar de Cristo, que mesmo da cruz, flagelado, sofrido, dialogou com as pessoas quando ele fala: mãe, eis aí seu filho, filho, eis aí tua mãe. Agora Jesus você demonstra tem uma outra mãe, né? A minha mãe vai ser para você. Mãe, só vai ter um filho agora, porque eu estou morrendo. Mas a senhora não vai ficar sozinha. Então essa atitude, na verdade, é profética. Ele está dizendo que é conosco também, né? Temos que adotar a mãe do outro, o filho do outro. E por isso que existem os orfanatos. Sim. Que é justamente essa dimensão de estender as mãos para aquele que necessita. E todos nós temos algo a oferecer, algum bem, um trabalho voluntário, o seu tempo, a sua capacidade profissional. É tão bonito quando a gente vê na obra, e lá nós temos quase 250 voluntários, Pois é. médicos, dentistas, advogados, professores, que oferecem um pouquinho do seu tempo para ajudar aquelas crianças. E eles falam sempre assim: padre, é impressionante, eu venho aqui para trazer, mas recebo mais do que trago. Na verdade, eles estão sendo pai e mãe. Mãe. Eles têm filhos, mas que o filho do outro também é deles. Não podem adotar em casa, mas ajudam no orfanato. E vão lá, dão presença. Então, muita gente simples que vem lá trazer coisas, eles estão querendo ajudar os órfãos. Não pode ter em casa, mas se alguém cuida, eu ajudo. Então, é fundamental que isso aconteça, essa solidariedade. Solidariedade vem de sólido. Se o outro está caindo, eu sou sólido, eu seguro. Daí vem a palavra solidariedade. Eu sou sólido e eu não deixo o outro cair. Se cair, eu seguro. E me permite dizer uma coisa: o senhor falou o tempo todo do diálogo, e é importante esse diálogo, e a gente percebe algo muito delicado na sociedade, que as pessoas estão dialogando hoje por meio das mídias sociais, que é importante também, mas o contato pessoal, o olhar nos olhos, o sentir o outro, as pessoas são solidárias, curtem, colocam matérias, notícias bonitas e tristes, às vezes, no Facebook, Instagram, mas não vão ao encontro do outro, sentir a dor do outro, compadecer-se com o outro. Nós precisamos, de fato, como cristãos, retomar um pouco isso na nossa vida, estar com o outro. Não basta ser solidário, falar só por meio das mídias sociais. É necessário demonstrar gestos de amor.
ir lá. Estar com. Querida Um Maria. pouquinho só. Antes um pouquinho, deixa eu encerrar. No dia 8 agora, depois da Missa da Páscoa, nós vamos ter a Missa da Misericórdia, não é? Dia 15. Dia 15, desculpa, dia 15. Não o dia 8. Dia 8. Dia 8 é Missa da Misericórdia lá no Instituto. Às 15 horas. Isso, às 15 horas. E depois tem as festas juninas, que é a melhor festa, Padre Zezinho. Eu tô gosto. convidando o Dom Devair para ir lá no Instituto para conhecer. Irmã Helena também precisa conhecer o Eu Instituto. gosto, ali Não é é? muito bom. Que Barulhinho. dia que vai ser, Padre? Primeiramente, sejam bem-vindos à festa, Lógico todos que vocês, for. a casa de vocês também. A nossa festa, elas são dia 3 de junho, 10 de junho, 17 de junho, 24 de junho e dia 1º de julho. São Nossa. 5 domingos de uma grande festa onde vem gente de São Paulo, interior, Rio de Janeiro e até mesmo algumas pessoas que tiram férias durante esse período para vir na festa aqui. Então é uma festa muito bonita, familiar e da onde sai a grande manutenção da nossa obra, né? Afinal, são mais de 15 obras. São 11 unidades e 2.165 atendidos. Nossa vida, é muito. E todos eles ajudam, porque de um jeito são pai e mãe dessa gente. E avô e bisavó, né? Ô, Maria, eu acho que eu tô indo. O senhor tem que preparar o barquinho para voltar. Porque tá tudo lá. Tá feio lá.